Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 83, no capítulo 7 da biografia de São Domingos de Gusmão, escrita pelo padre Lacordaire. Capítulo 8. Reunião de São Domingos e seus discípulos em Notre-Dame de Prouille, regra e constituição da Ordem dos Pregadores, fundação do convento de São Romão em Toulouse. Deus, durante a ausência de Domingos, abençoara e multiplicara a sua pequena família. Em lugar de 6 discípulos que deixara em Toulouse, na casa de Pedro Celiani, encontrou 15 ou 16. Depois das primeiras expansões, reuniram-se todos em Notre-Dame de Prouille para aí deliberarem, conforme as ordens do Papa, sobre a escolha de uma regra. Até então, isto é, até a primavera do ano de 1216, a sua comunidade apenas tivera uma regra provisória e indeterminada, ocupando-se Domingos mais em trabalhar do que em escrever, a imitação de Jesus Cristo, e preparar os seus apóstolos para a sua missão pela palavra e pelo exemplo, e não por meio de regulamentos escritos. Era, porém, chegada a hora de criar a legislação da família dominicana, porque é necessário que as leis auxiliem os costumes, a fim de perpetuar a sua tradição. Domingos, que já era fundador, ia ser legislador. Depois de extrair de si uma geração de homens semelhantes a ele, ia tratar de prover a sua própria fecundidade, e arrola-os contra o futuro, com a força misteriosa que dá a estabilidade. Se a reprodução de uma raça pela carne e pelo sangue é uma obra-prima de virtudes e de habilidade, se a fundação de impérios é o último esforço do gênio do homem, que não deve ser o estabelecimento de uma sociedade puramente espiritual, que não aspira à vida nos afetos naturais, nem põe a sua defesa em uma espada ou em um escudo. Os antigos legisladores, assustados com a importância da sua missão, colocaram as nações com uma falsidade puramente aparente sobre o pedestal da divindade. Nascido na era de Jesus Cristo, quando a plenitude da realidade tomara o lugar das ruínas e das ficções, Domingos não precisara enganar para ser verdadeiro. Antes de ousar traçar uma lei com as suas próprias mãos mortais, fora lançar-se aos pés do representante de Deus e implorar, da mais elevada paternidade visível, aquela bênção que é o germe das longas posteridades. Voltando em seguida para a solidão, sob a proteção daquela que foi mãe, sem deixar de ser virgem, rogava a Deus com ardor que lhe comunicasse uma porção desse espírito que cavara tão sólidos e inabaláveis alicerces à Igreja Católica. 2 homens vindos ao mundo com intervalo de um século, Santo Agostinho e São Bento, foram no Oriente
os dois patriarcas da vida religiosa. Mas nenhum, nem outro, se haviam proposto o mesmo fim que Domingos. Santo Agostinho, logo depois de convertido, retira-se para uma casa de Sagaste, sua terra natal, para aí se entregar com alguns amigos ao estudo e à contemplação das coisas divinas. Elevado mais tarde ao sacerdócio, criara em Hipona outro mosteiro, que, como o primeiro, não era mais do que uma reminiscência desses célebres institutos cenobíticos do Oriente, de que Santo Antônio e São Basílio foram os arquitetos. Quando sucedeu ao velho Valério na sede de Hipona, alterar as suas ideias sem em nada alterar o ardente amor que o levava a conservar-se cativo nos laços da fraternidade universal. Abriu a sua casa ao clero de Hipona e dos seus cooperadores formou uma só comunidade, a exemplo de Santo Atanásio e Santo Eusébio de Verceio, estes já imitadores dos apóstolos. Foi esse mosteiro episcopal que servira de modelo e de ponto de partida aos cônegos regrantes, assim como o de Sagaste aos religiosos conhecidos pelo nome eremitas de Santo Agostinho. Quanto a São Bento, a sua obra era ainda mais manifestamente estranha ao fim que se propunha São Domingos. Portanto, porquanto ele não fizera mais que ressuscitar a pura vida claustral dividida entre os cantos no coro e os trabalhos manuais. Obrigado, todavia, a escolher por antecessor um desses dois grandes homens, Domingos preferiu Santo Agostinho. As razões são fáceis de compreender. Posto que o ilustre bispo nunca tivesse ideia de instituir uma ordem apostólica, ele próprio fora um apóstolo e um doutor. Consumir os seus dias em anunciar a palavra de Deus e defender a sua integridade contra os hereges do seu tempo. Sob que mais apropriada proteção se poderia colocar a nova ordem dos pregadores? Nem era esta, para Domingos, uma proteção inteiramente nova. Durante longos anos se habituara a ela quando estivera no cabido regular de Osma, e as tradições da sua vida passada aliavam-se por meio dessa escolha com as conveniências presentes da sua vocação. É também preciso notar que a regra de Santo Agostinho tinha sobre todas as outras a vantagem inestimável de ser apenas uma simples exposição dos deveres religiosos. Não obedecia a nenhuma forma de governo, não tinha práticas nenhumas, determinadas senão a comunidade de bens, a oração, a frugalidade, a vigilância dos religiosos sobre os seus sentidos, a mútua correção dos seus defeitos, a obediência ao superior do mosteiro e, acima de tudo, a caridade, cuja fama e unção enchem essas admiráveis e curtas páginas. Submetendo-se a essas regras, Domingos, propriamente falando, não aceitava mais do que o jugo dos conselhos evangélicos. Sentia-se a sua alma à vontade dentro desse plano hospitaleiro, traçado por mãos que pareciam antes terem querido criar uma cidade do que um claustro. Só faltava então levantar nessa comum cidade, ao abrigo das suas antigas muralhas, o edifício próprio dos frades pregadores. Mas desde logo se apresentou uma questão. Deveria uma ordem destinada ao apostolado adotar a tradição dos costumes monásticos ou aproximar-se mais da existência mais livre do sacerdócio secular, abandonando assim
a maior parte dos usos claustrais. Não se incluía, é claro, nessa dúvida, os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, sem os quais não se compreende nenhuma sociedade espiritual. Do mesmo modo que não se compreende um povo sem a pobreza dos impostos, a castidade do matrimônio e a obediência às mesmas leis sob um mesmo chefe. Mas, porventura, conviria, ao fim do apostolado, conservar certos usos, como a recitação em público do ofício divino, a abstinência perpétua de carne, os longos jejuns, o silêncio, o capítulo denominado culpa, as penitências por faltas à regra e o trabalho manual? Seria toda essa rigorosa disciplina tão própria para formar o coração solitário do monge e santificar o ócio de seus dias, compatível com a heróica liberdade de um apóstolo que caminha à sua vontade, lançando para a direita e para a esquerda a boa semente da verdade? Domingos assim o julgou. Pensou que, substituindo o trabalho manual pelo estudo da ciência divina, moderando certas práticas, servindo-se de dispensas a favor dos religiosos mais rigorosamente entregues ao ensino e à pregação, seria possível conciliar a ação apostólica com a regra monástica. Talvez nem mesmo lhe ocorresse a ideia de as separar, porquanto um apóstolo não é somente um homem de saber que ensina por meio da palavra. É também um homem que, com todo o seu ser, prega o cristianismo e cuja mesma presença é como uma visão de Jesus Cristo. Logo, nada mais apto para imprimir nele os sagrados estigmas desta semelhança do que as autoridades do claustro. E não era o próprio Domingos, como que um misto íntimo do monge e do apóstolo? Não era estudar, orar, pregar, jejuar, dormir no chão, andar descalço, passar dos atos penitentes aos atos do proselitismo, a sua vida de todos os dias? E quem melhor do que ele conheceria todas as afinidades que haviam entre o deserto e o apostolado? Foram estas, pois, aceitas em Pruille as tradições monásticas, apenas com certas modificações, sendo a primeira e mais geral a seguinte. Então aqui ele cita as constituições da Ordem dos Pregadores, né? Que cada prelado tivesse no seu convento o poder de dispensar os irmãos das obrigações gerais, quando assim o julgasse útil, sobretudo no que impedisse o estudo, a pregação e o bem das almas. Tendo a nossa ordem sido, desde a sua origem, destinada à pregação e à salvação das almas, e devendo todos os nossos esforços tender, sem cessar, ao proveito espiritual do próximo. Essa é uma observação geral, né? Ficou, portanto, estabelecido que o ofício divino se havia de recitar na igreja, breve e sucintamente, para não diminuir a devoção dos religiosos, nem impedir o estudo. Que em viagem ficariam isentos dos jejuns regulares, exceto no advento, em certas vigílias e nas sextas-feiras de todas as semanas. Poderiam comer carne fora dos conventos da ordem. Que o silêncio não seria absoluto, que seria permitida, mesmo no interior dos conventos, a comunicação com estranhos, à exceção das mulheres.
que se enviaria um certo número de estudantes para as universidades de maior fama, que lhes seria permitido aceitar dignidades científicas, que poderiam dirigir escolas, constituições estas que, sem destruírem o frade pregador, o homem monástico, o elevavam à categoria de homem apostólico. Sob o ponto de vista administrativo, havia cada convento de ser governado por um prior conventual. Cada província, composta de um certo número de conventos, por um prior provincial. A ordem inteira por um só chefe, a quem depois se deu o nome de superior geral. A autoridade, vindo de cima e derivando do próprio trono do soberano pontífice, fortaleceria todos os graus dessa hierarquia, ao passo que a eleição, subindo do mais baixo ao mais elevado, manteria entre a obediência e o poder o espírito da fraternidade. Deste modo, irradiava um duplo sinal na fronte de cada depositário do poder, isto é, a escolha de seus irmãos e a confirmação do poder superior. Ao convento pertenceria a eleição do seu prior, à província, representada pelos priores e por um delegado de cada convento, a do provincial, a ordem inteira, representada pelas províncias e por 2 delegados de cada província, a do superior geral, e por uma progressão contrária, o superior geral confirmaria o superior da província e este o superior do convento. Todos esses cargos seriam temporários, menos o supremo, para que a providência permanente se juntasse à emulação da variedade. Capítulos gerais, reunidos a curtos intervalos, serviriam para contrabalançar o poder do superior, e capítulos provinciais a do superior provincial. O superior conventual teria um conselho para o auxiliar nos deveres mais importantes do seu cargo. A experiência bem tem demonstrado sabedoria dessa forma de governo. Com ela tem a ordem dos pregadores cumprido livremente seus destinos, resguardada ao mesmo tempo do desregramento e da violência. Nela se alia um respeito sincero pela autoridade, há um não sei que de franco e natural, que logo à primeira vista revela o cristão liberto do temor pelo amor. A maior parte das ordens religiosas sofreram reformas que as dividiram em diversos ramos. A dos pregadores manteve a sua unidade no meio das vicissitudes de 6 séculos de existência. Estendem-se os seus ramos vigorosos por todo o universo, sem que um só se tenha separado do tronco que os criou. Restava apenas decidir a questão de como a ordem havia de prover à sua subsistência. Confiara a Domingos esse cuidado à bondade de Deus desde o primeiro dia do seu apostolado. Vivera de esmolas diárias e aplicava ao mosteiro de Pruil todas as liberalidades que excedessem os limites das suas necessidades atuais. Só mais tarde, depois de ver crescer a sua família espiritual, é que aceitara de Foulques a 6ª parte dos dízimos da diocese de Toulouse e a terra de Cassanel, do conde de Montfort. Mas todos os seus pensamentos e todo o seu coração eram a favor da pobreza. Viu demasiado bem as chagas que a opulência fizera à igreja, para desejar para sua ordem outra riqueza que não fosse a da virtude. Contudo, a reunião de Pruil adiou para mais tarde a determinação do estatuto sobre a mendacidade. Temia, por certo, Domingos, que de Roma surgisse algum obstáculo à ideia tão arrojada, e preferiu guardar a sua realização para um tempo menos crítico. Aqui Domingos está agindo como político, né?
Ele sabia que essa coisa da ordem mendicante ia causar um escândalo, né? Então esperou um pouquinho. Né? Tais foram as regras fundamentais consagradas pelos patriarcas do Instituto Dominicano. Comparando-as com as dos cônegos regrantes de Prémontré, vêem-se, apesar da diversidade de seu fim, umas certas semelhanças que provam ter Domingos estudado cuidadosamente a obra de São Norberto. É provável que, enquanto estivera no cabido de Osma, tivesse para isso ocasião e que a reforma de Prémontré servisse de modelo à reforma desse cabido. Entretanto, Foulques, que estava sempre pronto para favorecer os projetos de Domingos, deu-lhe, de uma só vez, 3 igrejas. Uma em Toulouse, sob a invocação de São Romão, mártir. A outra em Pamiers. E a terceira situada entre Sorèze e Puy-Laurent, e conhecida pelo nome de Notre-Dame de l'Escure. A cada uma dessas igrejas estava destinado um convento de pregadores. Mas a última nunca a chegou a ter, e a de Pamiers teve-a só muito mais tarde, em 1269. Era conveniente, como já dissemos, que a grande herética Toulouse visse fundar dentro dos seus muros o primeiro convento dominicano do sexo masculino, posto que os frades ali vivessem juntos na mesma casa desde o ano precedente. Essa casa nada tinha de um mosteiro propriamente dito, senão a vida que lá se levava, e tornava-se necessário pôr em harmonia a vida e a casa. Levantou-se, pois, rapidamente, ao lado da igreja de São Romão, um modesto claustro. Um claustro consta de um pátio rodeado de uma arcada. No meio do pátio, segundo as tradições antigas, devia haver um poço, símbolo dessa água viva da Escritura que brota para a vida eterna. Sob as lajes da arcada, cavam-se sepulturas. Nas paredes gravam-se inscrições funerárias. Nos arcos formados pelo princípio das abóbadas estavam pintados fatos da vida dos santos da ordem ou do mosteiro. Essa parte do convento era sagrada. Os próprios religiosos não passeavam nela senão em silêncio, tendo presente na memória o pensamento da morte e lembrança dos seus antecessores. A sacristia, o refeitório, as grandes salas comuns ficavam de rósea dessa galeria silenciosa, que também comunicava com a igreja por 2 portas, uma que dava para o coro, a outra para as naves. Uma escada conduzia aos andares superiores, construídos sob as arcadas e no mesmo plano. 4 janelas aos 4 cantos dos corredores deixavam entrar abundante luz. 4 lâmpadas alumiavam durante a noite. Ao longo desses corredores altos e espaçosos, cujo único luxo era o asseio, via-se à direita e à esquerda uma enfiada simétrica de portas exatamente iguais. Nos espaços que as separavam pendiam painéis antigos, mapas geográficos, plantas de cidades e de castelos antigos, a lista dos mosteiros da ordem, 1000 singelas recordações do céu e da terra. Ao toque de um sino, abriam-se todas essas portas com uma sorte de suavidade e reverência. Velhos já brancos e de olhar sereno, homens de uma maturidade precoce, adolescentes a quem a penitência e os poucos anos davam um tom de beleza desconhecido do mundo, todas as quadras da vida apareciam ao mesmo tempo sob o mesmo hábito. A cela dos cenobitas era pobre, apenas suficientemente grande para ter dentro um catre de palha ou de crina, uma mesa e 2 cadeiras.
Um crucifixo e algumas estampas devotas constituíam o seu único adorno. Deste túmulo habitado por ele durante os anos da sua vida mortal, passava o religioso para o túmulo que precede a imortalidade. Mesmo ali não se separava dos seus irmãos, tanto vivos como mortos. Colocavam-no, envolvido no seu hábito, sob as lajes do couro. As suas cinzas confundiam-se com as cinzas dos seus antecessores, ao mesmo tempo que os louvores do Senhor, entoado pelos seus contemporâneos e seus descendentes no convento, faziam estremecer as suas cinzas no que elas ainda conservassem de sensibilidade. Ó santas e encantadoras casas! Tem-se edificado na terra palácios suntuosos, levantados sublimes mausoléus. Tem-se erigido a Deus moradas quase divinas. Porém, nem a arte, nem o coração do homem nunca foram superiores à criação de um mosteiro. O de São Romão ficou pronto para habitar no fim de agosto do ano de 1216. A sua construção era modesta. As celas tinham 6 pés de largo e um pouco menos de comprido. Os tabiques que os separavam não chegavam à altura de homem, para que os religiosos, conquanto pudessem à vontade entregar-se às suas ocupações, estivessem sempre como que em meia presença uns dos outros. Todos os móveis eram pobres. A ordem apenas conservou esse convento até 1232. Nessa época, os dominicanos de Toulouse mudaram-se para uma casa e uma igreja de mais vastas dimensões, de onde foram expulsos pela Revolução Francesa, servindo hoje essa magnífica habitação de quartel e armazéns. Então, ele está citando a Revolução Francesa, que, em relação ao ano de escrita desse livro, tinha ocorrido há 60 anos atrás, né? Então, a Revolução Francesa confiscou, né? Aliás, acabou com a ordem, né, dos dominicanos na França, depois reconstituída pelo próprio padre Lacordaire, né? Mas, então, esse mosteiro de São Romão, né, ao lado da igreja de São Romão, na época em que foi escrito esse livro, servia de depósito, né, para o governo francês, né? Então esse capítulo ele narra, né, fundamentalmente a Constituição, né, as regras e a instituição da Ordem dos Dominicanos, né, 1216, podemos dizer isso, né? Pelo menos foi o ano da... Então, 1216, 2016, 800 anos, 805 anos, né? Tem a instituição dessa ordem, né? Bem, hoje as coisas são muito diferentes, mas, enfim, vamos dizer assim, até a Revolução Francesa, né? Essa ordem teve uma estabilidade grande, né, de vida, e quem sabe bem o que ocorreu com as ordens monásticas, né, depois do concílio, sabe o quanto a gente deve chorar, né, do Concílio Vaticano II, né, sabe o quanto a gente deve chorar pela perda dessa espiritualidade, né? Hoje
a gente só pode recuperar essa espiritualidade através da história, né? Não tem mais jeito de recuperar isso, né? Não estou dizendo que não exista, porque eu não conheço no mundo algum pedacinho, algum mosteiro pequenininho, né, que mantenha algum tipo de tradição, algum tipo de piedade, né, ao espírito desses monumentos que foram criados pelos santos, né? Porque eu já disse para vocês, né? Eu acho, a opinião pessoal minha, né, que a dimensão da destruição da vida monástica, né, é o pior aspecto da crise, né, porque toda a vida espiritual, todo o sangue, toda a seiva da vida espiritual, a Maria Cristina está dizendo: perda completa e total de todas as antigas ordens. Sim, mosteiros isolados e escondidos, desprezados pelos priores e capítulos. Não só desprezados, mas caçados, né? Como animais perigosos, né? Religiosos que tomam a decisão de reviver, né, essa vida monástica são caçados como animais perigosos, né? E a gente vê, né, como que esses religiosos piedosos são praticamente destruídos, né? Deixados à míngua, né? Pelos bispos, inclusive, né? Pelos priores, então essa seiva que corria, né, pelos mosteiros, né, ela quis Deus, né, que ela se perdesse, né. Isso é uma tragédia muito grande, porque essas ordens eram centros de oração, né, que subia aos céus, né, e eram centros de concentração da graça de Nosso Senhor, né, que pela comunhão dos santos espalhava essa graça para todos nós, né. Eram centros de criação de mérito, né, perante o Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podíamos também merecer, né. Eram centros de piedade, inclusive dos leigos, né, que se concentravam em torno desses mosteiros, né, que assistiam à missa nesses mosteiros, né, que tinham contato com os monges, que através deles tinham contato com, digamos assim, a vida apostólica, né, a verdadeira vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, através das ordens terceiras, né, que existiam, né, muitos mosteiros eram centros de direção espiritual, né, dos leigos. Era as festas anuais nos mosteiros, né, o acompanhamento do ano litúrgico dos mosteiros, né, os fiéis se beneficiavam muito, né, dessa vida, né, dessa vida religiosa, né. Muitos leigos, inclusive, há histórias muito interessantes, né. Muitos leigos, depois de envelhecerem, criarem famílias, quando um dos cônjuges morria, o casal já tinha os filhos todos criados, né, o cônjuge que sobrevivia ia para o mosteiro para morrer lá, né.
Eu lembro de acompanhar um caso muito interessante aqui no Brasil. Os mais velhos lembrarão, né? Aqui eu estou só com novinhos me escutando. Mas teve o caso de um historiador relativamente famoso no Brasil, na década de 70, 80. Se não me engano, ele chamava Hélio Silva, né? Um historiador, um homem que escreveu vários livros. Eu tenho alguns livros dele aqui. Que no final da vida, já idoso, com os filhos criados, ele se encerrou no mosteiro, né, para morrer lá, seguindo a regra do mosteiro, né? Ele queria morrer no mosteiro. Quantos nobres, quantos príncipes e quantos bispos, homens da administração da igreja, né, na velhice, não se encerraram no mosteiro. Então, o mosteiro era uma espécie de refúgio, né? Quantos leigos não faziam retiros quaresmais, né, nos mosteiros? Era uma espécie de oásis no deserto, né? No deserto do mundo, né? Você então se refazia anualmente ou mais frequentemente, né? Refazia as suas forças espirituais, né? Então tudo isso acabou, né? Então por isso eu quando leio essas histórias da Constituição, né, das instituições, das ordens, etc., eu não consigo não lamentar, sabe? Eu não consigo me entristecer, né, da nossa situação hoje, né? Não existe mais, exceto em lugares escondidos, que pouca gente sabe, que é difícil chegar, que é longe, enfim, não é? Não existem mais esses refúgios para nós, né? E sobretudo, né, não existe mais essa reparação, né, aos ataques dos inimigos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, esses centros de reparação às ofensas, né, a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Então, isso terrivelmente ficou por nossa conta, né? Por vontade de Deus, se alguém for reparar, né, essas ofensas, seremos nós, né? Isso é terrível por vários aspectos, né? Primeiro, terrível responsabilidade. Segundo, quem somos nós, né, para fazer esse tipo de reparação, né? Que tipo de oração, né, somos nós capazes de fazer para tão alto objetivo, né? Isso tudo é lamentável, né? E é amedrontador, né, para nós simples leigos, né? Então, a questão das ordens, para mim, né, de fato, internamente, a igreja é a questão mais grave, né? Mais grave. Lembrando aqui, né, que os príncipes, né, católicos, sempre queria ter nos seus domínios, né, esses centros de oração, né? Eles favoreciam as ordens, né,
para que elas se instalassem em seus domínios, né? Porque ele sabia que o seu domínio, né, seria abençoado, né, por essas casas de oração, né, se elas se instalassem lá, né. Então, governantes católicos, né, príncipes católicos, nunca se descuidava, né, de ter essas ordens por perto, né, os seus domínios, né. Eles sempre favoreciam, né, a instalação dessas ordens. Enfim, desculpem aí, mas esse lamento, mas quando eu leio assim um capítulo de fundação de ordem, eu nunca deixo de pensar a nossa situação, né? Enfim. Mas eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer, alguma pergunta. O professor, naquele livro Éramos Seis, me chamou a atenção quando eu li, porque a mãe, ao final da vida, justamente vai para um convento. Isso. Ela perdeu a família toda, os filhos foram morrendo, outros foram se afastando, e ela vai para um convento e termina a vida lá. Isso é uma história comuníssima, né? Que a gente encontra, né? Assim, é muito comum, né? A Maria Cristina está falando, isso era muito comum. Quer dizer, é uma espécie de... Os cajados já contavam com isso no final da vida, isso quando a família tivesse criada, né? E o cônjuge morresse, o que sobrevivesse ia para o mosteiro, né? Essa coisa fazia um pouco parte da tradição, né, católica. E a civilização católica, né, era acostumada com isso, né? Era porque o contato com o mosteiro era um contato diário, né? Era um contato, digamos assim, todo mundo contava com isso no dia a dia, né? Que tem um mosteiro lá, etc., que eu posso ir lá, eu posso rezar na igreja do mosteiro, eu posso assistir a missa, né, diária lá. E outra, em torno do mosteiro existiam várias outras obras de caridade que os fiéis leigos participavam, né? Seja um orfanato, seja, enfim, qualquer coisa que do lado do mosteiro houvesse, né? Seja um hospital, que era uma coisa maior, né? Então os mosteiros fundavam todas as coisas em torno deles também, né? Então era uma coisa que todo mundo tinha na imaginação, né? Isso dos monges rezando e fazendo obras de caridade e estimulando as pessoas a... Então veja, isso era entranhado na vida do católico, né? Isso é uma coisa... A nossa geração, isso desapareceu, né? Completamente. Nós não temos mais isso, né? Quando o senhor falou aí dos nobres que sempre prezavam, né, por ter um mosteiro nas suas terras, me veio à cabeça a questão dos capelães também. Esses capelães, olha uma coisa que eu nunca tinha questionado, nunca tinha me perguntado no meu ocorrido porquê da existência dos capelães, capelão do Exército. Aqui nós tínhamos o capelão da Polícia Militar. Isso. Era, né, porque fazia... Eles rezavam, isso. Eles olhavam, a vida espiritual estava unida mesmo isso. com a vida ali de batalha. Isso. Os exércitos, as campanhas militares, todas tinham o capelão lá para celebrar a missa todo dia, né? Na Segunda Guerra existem
belíssimas histórias disso, né? Unidades do exército, mesmo no front, né? Assistiam à missa diária, comungavam, né? Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Assim, era uma coisa entranhada, não tinha separação, né? As pessoas contavam isso como uma coisa natural, né? É como se hoje, por exemplo, como é que a gente imaginaria isso hoje, né? Na nossa vida, né? É como se hoje qualquer agremiação tivesse um capelão ou um padre que orientasse e servisse, né? Imagina vocês o seguinte: é como se hoje cada time de futebol tivesse um capelão, cada agremiação esportiva tivesse um capelão, né? O Minas Tênis Clube tivesse um capelão. Enfim, imagina qualquer coisa. Estou me ocorrendo essas coisas aqui, né? É como se, enfim, tudo girava em torno disso, né? Eu disse nobres, né? Mas digo agora, bispos também, né? Ficavam lutando para ter uma ordem na sua diocese, né? Eu lembro Dom Lefebvre, quando foi para a África, né? Como eu não sei o título que ele tinha, legado do Papa na África, alguma coisa assim. Uma das primeiras coisas que ele fez foi levar ordens monásticas para a África, no meio mesmo dos pagãos, né? Ele tratou disso com muito cuidado. Uma das primeiras coisas que ele fez: não, tem que trazer as ordens monásticas para cá, né? E isso na década de 40, 50, né? Então, ele mesmo era da Ordem do Espírito Santo, né? Então ele tratou de levar ordens monásticas para lá. Acho que levou as carmelitas, muitas outras. Então, isso era impensável, o mundo sem as ordens, entendeu? Absolutamente impensável. O desenvolvimento do catolicismo no mundo sem esses centros de oração, né? Então, isso mesmo, Ana Paula, os capelães, né? Enfim, por isso que isso, uma coisa interessante, né? É que isso não nos faz falta mais, né? Nós perdemos a noção da falta que isso nos faz, né? Que é terrível, né? A nossa geração não entende mais a falta que isso faz e nem sentimos essa falta, porque não vivemos, né? Quer dizer, a partir da minha geração ninguém mais conhece isso, né? Pode dizer, Ana Paula. Agora, Márcio. Opa, Márcio. Uns relatos interessantes que a gente tem, por exemplo, das guerras, que eles falam, a questão dos capelães, né? Que não há Deus nas trincheiras. Na trincheira acaba todo ateísmo. Diante de toda dificuldade, acaba o ateísmo. Um dos males nossos é justamente isso. A gente fica pensando se esse desenvolvimento tecnológico todo, esse conforto todo, não é mais uma estratégia diabólica para nos afastar, inclusive, cada vez mais de Deus. Eu gostaria que o senhor fizesse aquele comentário bem sábio que o senhor geralmente faz. Não, pois é uma coisa curiosa, porque assim, um pouco acontece com essa questão dos mosteiros, que desapareceram e que nós não sentimos mais falta dele. A mesma coisa que acontece com o conhecimento, porque isso tem a ver com a parte intelectual também, né? Quer dizer,
Uma pessoa destituída do conhecimento e destituída da ideia da importância do conhecimento não sente falta do conhecimento. Quando você vai perdendo as coisas belas da vida, não é? Você perde a capacidade de sentir falta delas, você se embrutece, né? Você se transforma num bruto, né? Você perde, você ainda tem as capacidades humanas, mas é como se elas não existissem, né? Então, isso acontece com os mosteiros, mas eu vou dar outros exemplos, né? Quem hoje sente falta da grande arte, da arte do belo, ninguém mais sente, porque não conhecemos o belo, nós só conhecemos a feiura. Então, esse embrutecimento do homem faz parte de uma estratégia, claro, né? Que no final das contas é a estratégia do demônio, né? Porque você se afasta da verdade, né? E você não sente falta, você se afasta da beleza, também não sente falta, passa a não sentir falta, né? E você se afasta da bondade, que é a trindade, digamos, até pagã, né? E você passa a não sentir mais falta. Então você vive fora da verdade, da beleza e da bondade, e você acha que o mundo é assim, e sempre foi assim, e que você está numa boa. Veja que coisa mais impressionante a situação que o homem pode chegar, né? Sem contato com a verdade, sem contato com a beleza, sem contato com a bondade, e se sentindo numa boa. Porque isso é substituído por outras coisas de baixo nível, né? Que apela aos atributos mais baixos da alma, né? Que tem a ver com o nosso sistema sensorial, né? Físico. Então, você troca isso por um conforto material, né? E aí você se embrutece, né? O homem hoje se embruteceu. Eu estou falando do homem católico, né? Então, Márcio, é uma tragédia, né? Porque a questão dos mosteiros toca essas três coisas, né? A verdade, a beleza e a bondade, né? Porque veja, né? Nos mosteiros você tinha inclusive uma variedade do rito da missa, né? Costumes de certas celebrações, de certas partes da missa serem diferentes, né? Isso tudo fazia parte de uma diversidade da beleza, né? Certos mosteiros tinham as missas próprias, né, que foram aprovadas por São Pio V, né? Você podia então se beneficiar, né, dessa variedade de ritos, né? Então isso se perdeu, né? E de fato a maior tragédia que eu acho é que a gente não sente mais falta disso, né? E isso não ocorreu também de uma hora para outra, né? Não devamos pensar que isso foi ocorrendo aos poucos, né? E eu acho que se vocês quiserem uma data de início para todos esses movimentos, foi quando a ordem da Companhia de Jesus
foi suprimida no mundo inteiro por ordem de um Papa, né? Influenciado, obviamente, por todas as situações, né? A ordem dos jesuítas, digamos assim, foi o primeiro ataque que o sistema monástico de ordens da igreja sofreu. Daí, o mundo descobriu que podia destruir as ordens, não é? Então, veja, isso aí é 200 e tantos anos antes do Concílio Vaticano II. Depois a Revolução Francesa acabou com as ordens todas, né? E por onde a Revolução Francesa passava, né, ela tinha esse mesmo costume, né? Destruir a religião através da destruição das ordens, não é? Isso é um programa maçônico, inclusive, né? Então, é o que eu posso dizer e lamentar. O resto que aconteceu é quase que uma consequência disso, né? Porque se a gente perde as ordens, a gente perde os centros de oração, a gente perde os centros de fruição da graça no mundo, e aí a gente começa a ficar órfão, a gente começa a emburrecer, a gente começa a nos bestializar, né? Então, infelizmente, vocês desculpem, porque nós estamos lendo uma história tão bonita, né? Mas eu não consigo ler essa história sem pensar, né, na tragédia que a gente vive, né? Mas essa história é muito bonita ainda. Nós vamos ver a constituição dessa ordem, né? Como já vimos um pouquinho na biografia de São Francisco, São Tomás, né? E aqui nós estamos no cume da montanha, né? Digamos assim, da cristandade, né? Então foi daqui que toda essa seiva, né, continuou a jorrar, né? Então, hoje nós falamos, né? Nós esquecemos, né, as 72 regras de São Bento, e hoje nós falamos como que chama? 12 regras de Jordan Peterson, né? Eu fico tão impressionado com isso, porque, vocês vejam, isso é uma bestialização, né? Regras para ser feliz, né? Hoje o que nós temos para hoje é isso, né? Então, o pior disso tudo, o pior para nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele tem que contar conosco, né? Que somos miseráveis, né? Eu imagino o desespero dele, se ele pudesse se desesperar, né? Dele e de Nossa Senhora, né? Não poder contar mais com um São Domingos, com uma Santa Teresa de Jesus, com São João da Cruz, com São Paulo da Cruz, com Santo Afonso Maria de Ligório, com São João Bosco, né? Grandes fundadores, né? Santo Agostinho, São Bento, os grandes fundadores, né? São Francisco. E ter que contar conosco, né? Que somos seres quase que bestiais, né? Nós estamos quase que no nível das bestas, né? Mas enfim, desculpe aí o desabafo. Mas quem sabe ainda hajam desses homens ou mulheres por aí, só que a gente não fica sabendo. Porque esse tipo de atitude, eles vão fazer o possível mesmo para
para não divulgar, para fazer o impossível. Possível é impossível, para não divulgar, para ninguém ficar sabendo. E aí nós não ficamos sabendo. Alguns poucos escolhidos, né, ficam sabendo e se reúnem em torno dessas pessoas, né? Graças a Deus, né? E ficam rezando por nós, né? Ficam rezando por nós, né? Eu fico pensando, né? Eu fico pensando muito naquela freira, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Das aparições em Akita, né? Aquela freira japonesa, né? Que esconderam ela, né? Ninguém a vê mais. Não sei onde que ela está, ninguém sabe. Não sei nem se vive ainda. Das aparições de Akita, né? Mas pelo menos que ela reze por nós, né? Que ela lembre de rezar por todos, né? Certamente ela está rezando. Mas, enfim, a gente tem que acreditar que existem essas pessoas ainda no mundo, né? Que fazem esse trabalho, né? E que a gente peça a Nosso Senhor, né? Para considerar essas orações, né? Porque senão nós estamos perdidos completamente, né? Enfim. Ai de nós, né? Ô, gente, não vou continuar lamentando aqui no ouvido de vocês, não. Deus lhes pague a presença, Deus lhes pague os ouvidos, né? A paciência comigo aqui, a participação. Né? Nós estamos aqui na página 91, né? Próxima amanhã, né? Se Deus quiser, capítulo 9, né? E tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.